Começando mais um podcast Café com Palavras aqui para vocês. Estamos aqui novamente com o Dr. Walter, né, Dr. Walter? Um prazer sempre recebê-lo você no podcast Café com Palavras em parceria com o escritório Tesseroli Fontes. Valeu, Vinícius. Obrigado. Estamos aí de novo. Vamos esclarecer mais algumas dúvidas aí, né? Essa parceria aí, Café com Palavras, escritório Tesseroli Fontes, aí tá bacana, tá dando uma boa repercussão aí, né? O pessoal tá entendendo um pouco mais dos seus direitos e a ideia é sempre acrescentar um pouquinho mais. Não, perfeito, Dr. Walter. Eu até separei algumas perguntas aqui para fazer para você, mas antes, o pessoal, como você falou, o pessoal está gostando do conteúdo, né, do nosso podcast. Alguns amigos meus também, eles têm perguntado, né, um pouco mais sobre ações trabalhistas, né? E até separei a primeira pergunta aqui para fazer para você, que é um dos questionamentos que eles me fizeram sobre causas ganhas. Existem esse termo de causas ganhas ou existe alguma causa ganha? Então, Vinícius, é muito comum a gente ouvir no escritório, né? Chega o cliente lá e fala: Doutor, trouxe para você aqui uma causa ganha. A causa tá ganha. Veja, Vinícius, a gente fez aí alguns podcasts que a gente explicou bem aí a questão da ação trabalhista, como é que ela funciona. Acho que o pessoal conseguiu entender um pouquinho aí, né? Que Sim, para que uma causa seja ganha depende de uma série de fatores, né? É preciso que a pessoa tenha lá o seu direito violado, né? E tenha evidências desse direito violado. Então tem uma série de fatores ali, tem que ter testemunhas, um monte de coisa que vai tentar convencer o juiz que aquele direito dele foi violado e que ele merece uma reparação daquele direito. Então é muito do depende, né? Tá sim. tendo uma trend muito grande aí nas redes sociais que é aquele eu sou tal coisa e é óbvio que eu como advogado vou dizer, eu sou advogado e é óbvio que eu vou dizer que depende. Na verdade, então, você tem que sempre passar, né, essa visão para o cliente, para ele também se sentir confiável e confortável também, né, Dr. Walter, muitas das Exato, vezes, né? exato, né? Você tem que passar essa confiança, você tem que dizer para ele se ele tem essa condição de ganhar essa ação, né? Que se é mais favorável para ele ou não. Tá. Por isso. Não, perfeito, Dr. Walter. E eu queria saber também, não só eu, mas também a galera que está vendo, né, o porquê dessa percepção de que todo trabalhador sempre ganha. Veja, Vinícius, como é que funciona? Essa percepção vem historicamente, né? É, é, a primeira legislação é, palpável do trabalhista do Brasil foi a consolidação das leis trabalhistas em 1943. Já existiam algumas legislações esparsas, né, algumas leis por aí, mas a primeira mesmo que criou, assim, que se buscou defender o direito dos trabalhadores foi em 1943, através da criação da consolidação das leis do trabalho. Então, ali, veja, a escravidão acabou em 1888 e correu todo esse tempo para 1943 criar uma legislação trabalhista. Então, mesmo que tenha se abolido a escravidão, veja que são só 55 anos entre uma situação e outra, Sim, tá? Muito desses patrões ainda em 43 foram senhores de escravos, ou filhos ou netos deles foram senhores de escravos, né? Então, eles vinham com essa visão que o trabalhador tinha que fazer aquilo que eles queriam. Então, muitos ainda viviam em estado de escravidão. Muitos imigrantes que vieram da Europa ainda viviam em estado de escravidão, né, de semi-escravidão. Então, moravam lá na fazenda, recebiam um salário, né, ou recebiam uma moradia, mas eram submetidos às jornadas. E outra coisa, o Brasil, naquela época, era um país eminentemente agrícola ainda, né? Então, a maioria dos trabalhadores eram trabalhadores rurais. sim. Então, o pessoal era exposto a jornadas extenuantes de 10, 12 horas de trabalho diárias, crianças, idosos, sem nenhuma condição de trabalho, sem equipamentos de proteção. Então, essa legislação veio no intuito de proteger esses trabalhadores. Daí é óbvio, né? Se cria uma legislação, o cara está fazendo tudo errado, né? O patrão tá lá obrigando-os a trabalhar em regime de escravidão. Quando eles entram com a ação, é óbvio que eles vão ganhar ação, porque está tudo errado.
Então, isso veio com o tempo, né? Veio se resolvendo essa questão, e como eles ganhavam quase todas as ações, historicamente criou essa percepção que eles sempre ganhavam ação, que o trabalhador sempre ganhava ação. Mas ainda hoje é assim, Dr. Walter? É, essa legislação que foi aplicada para solucionar esses conflitos lá do metade do século XX, ela se passou a perpetuar no tempo ali, né? Então, o país começou a se transformar e começaram a surgir outras formas de trabalho. Só que a legislação não seguiu o mesmo caminho, não se atualizou. Então, essa legislação que era aplicada para solucionar aqueles conflitos lá daquele trabalhador que era um semi-escravo e tudo mais, também começou a proteger os trabalhadores que, a princípio, tinham um trabalho mais leve, né? O cara que trabalhava em escritório, o cara que trabalhava no banco, o funcionário de indústria, comércio. Então, não foi criado legislações específicas para cada tipo de trabalho. Então, essa legislação trabalhista se aplicava a todo mundo. Sim. Então, ela também, e veio essa percepção daqueles julgadores, também se prolongou no tempo, no sentido que tinha que proteger todos os trabalhadores. Então, a visão lá atrás era assim de se proteger. O patrão era o cara, digamos assim, o monstro, né? E tinha que se defender o funcionário que não tinha a condição de se defender, né? Ou eu trabalho ou sou mandado embora, né? Uhum. Então teve essa percepção. E isso no decorrer do tempo, sempre a legislação, os julgadores tentaram proteger o trabalhador. Mas é porque estava errado. Se eles ganhavam as ações, é porque tinham direito e tinham o direito a receber aquilo. Então, por isso, né? E outra coisa, daí em 2017 houve uma alteração, né, na legislação trabalhista, né, que mudou um pouco essa percepção. Entendi. E até porque também me ocorreu uma outra coisa aqui que esclarece isso, por que tem essa percepção ainda, porque na ação trabalhista você não pede uma coisa só, você pede diversas coisas, né? Então, você pede hora extra, você pede adicional de insalubridade, você pede dano moral, você faz uma série de pedidos na ação. Então, a tua chance, a tua possibilidade de ganhar um desses pedidos é muito maior. E antes de 2017, que não tinha aquela possibilidade do trabalhador ser condenado em sucumbência, ou seja, se ele perder a ação, ele tem que pagar o advogado da outra parte, né? Antes de 2017, então ele entrava pedindo tudo. Às vezes ele tinha lá uma perspectiva de direito de alguma coisa, ele pedia. Porque, se eu perder não vai dar nada. Sim. Tá? Então, acabava se criando, fazendo uma petição, às vezes que vinha lá com 15, 20 pedidos. Alguma coisa vai ganhar. Então, por isso que tem essa percepção. Mas a partir de 2017 começou a mudar um pouco isso daí, né? Porque daí, a partir de então, o trabalhador que perde a ação tem que pagar os honorários advocatícios da outra parte, do outro lado, né? Essa é uma outra questão que a gente tem que falar, depois tem que esclarecer um pouquinho melhor, é um assunto também bacana para se falar. É, Só que aí começou a educar um pouquinho mais o trabalhador, os advogados, né? Então eles começaram a enxugar um pouquinho mais as ações e pedir realmente só aquilo que o trabalhador efetivamente teria uma perspectiva de direito. Entendi, bacana, Dr. Walter. Já continuando, né, nessa linha de causas ganhas do que acontecia no passado e do que acontece nos tempos atuais, a pergunta que não quer calar. Existe o termo ou a possibilidade de causas quase ganhas? Cara, existe alguma, assim, que me ocorre no momento, um exemplo de uma causa quase ganha, assim, a estabilidade gestante, né? É uma coisa assim que não tem muito que se fugir. Sabe que a gestante, quando ela descobre que está gestante, ela informando ou não a empresa, ela tem direito à estabilidade, ou seja, ela não pode ser mandada embora do trabalho. Então, ela tem direito a todo o seu período de gestação e mais o Sim, período do salário maternidade, que dá mais ou menos um ano e 2 meses ali, que ela tem essa estabilidade, que ela não pode ser demitida do emprego.
Então, digamos que ela esteja lá com 2, 3 meses de gestação e a empresa, por algum motivo, resolve rescindir o contrato de trabalho dela, manda ela embora. A empresa não podia fazer isso. Então, se ela buscar justiça, provavelmente ou ela vai ser reintegrada ao trabalho, né? Vai Uhum. ter que voltar, a empresa vai ter que recebê-la de volta no trabalho, ou vai ter que indenizar esse período que ela teria de estabilidade, né? Então, isso é uma causa assim, que eu acho que é quase ganha. Muitas empresas vêm justificar que a gestante não avisou que estava gestante, mas isso não é motivo para demissão, tá? Então, é uma das causas que eu imagino, assim. No momento não me ocorre nenhuma outra. Deve ter alguma outra, mas no momento não me ocorre. Bacana você explicar um pouco sobre esse tema de se existe causas quase ganhas. E a gente pegando esse tema, a gente já pode entrar em uma outra questão de o que é preciso para ganhar numa causa, Dr. Walter. Você poderia explicar para a gente também? Cara, primeira coisa é que aquilo que você acha que você está sendo prejudicado seja protegido pelo direito, Entendi. tá? Por exemplo, um exemplo muito comum, assim, como eu falo, né? Eu sempre gosto de dar exemplos. Procuram muito a gente no escritório por conta do acúmulo de função. O pessoal vem, eu fui contratado para ser vendedor, por exemplo. Mas daí eu tinha que vender e atender no caixa. Então eu era vendedor e caixa, tá? Mas o acúmulo de função não existe na lei. Ou até Não, por horas trabalhadas também. não, o acúmulo de função é muito específico, é uma lei muito específica que existe lá, que era uma lei antiga até, que protegia não, que era específica para os locutores de rádio, essas coisas, que era entrevistador, que era jornalista e apresentador, então era uma coisa bem específica. Mas o acúmulo de função em si para essa situação não existe, tá? Sim. Na lei específica, na CLT, em outras legislações fora essa do radialista, não existe. Então, assim, primeira coisa, para você, o direito tem que ser protegido. Tem que estar lá na legislação, tá? Segunda coisa, esse direito tem que ter sido violado, né? Por exemplo, existe a questão das horas extras. As horas extras estão previstas lá em lei, né? O cara trabalhou, fez hora extra e recebeu. Sim. Então, quer dizer, está previsto, está lá. Ele recebeu as horas extras dele. Não adianta ele vir reclamar que ele não recebeu, porque o direito dele não foi violado. A empresa pagou as horas extras direitinho, cumpriu o que estava na lei. Se a empresa pagar tudo certinho, não tem por que o cara deixar. Exatamente. Então não houve um direito violado. Que mais? Ele tem que ter evidências daquele direito dele, aquilo que ocorreu, foi violado. Uma prova documental, uma testemunha, ele tem que ter evidências fortes daquilo. Por exemplo, trabalhei sem registro. É, eu trabalhei lá um ano na empresa, a empresa não me registrou, eu deixei de receber férias, 13º, fundo de garantia. Agora eu quero receber isso, vou entrar com uma ação e vou tentar receber isso, tá? Ele tem que ter uma prova boa, uma testemunha que trabalhou com ele, que sabia que o patrão ia lá, exigia que ele tivesse presente todo dia, que pagava salário, que se ele faltasse, o patrão dava uma advertência, dava uma suspensão, então cumprisse os requisitos ali do vínculo de emprego. Então ele tem que ter alguma coisa bem forte para provar isso. Então, Entendi. basicamente, são esses requisitos para que a gente consiga ter um sucesso, não que a causa seja ganha. Você vai levar essas informações para o juiz, né? E ela vai estar bem fundamentada, mas o entendimento é do juízo. Ele tem que se convencer que tudo aquilo que você demonstrou para ele é um direito seu. Entrando, não fugindo um pouco do assunto, mas só pra gente finalizar aqui, lembrei de uma coisa que eu vi, um vídeo que eu vi esses dias atrás, se falando um pouco sobre é, cargas, né? Sobre o, o trabalhador trabalhar demais, né? Como você Aham. acabou de falar. Tava vendo um vídeo esses dias
Sabe aquelas pessoas que arrumam a bagagem de mala em aeroporto? Sim, sim. Tinha um vídeo de um robô fazendo isso por 8 horas seguidas. No final das 8 horas, o robô ele cai e não consegue mais fazer nada. Ou seja, se até um robô, né, não consegue aguentar a carga horária ou o trabalho excessivo, quem dirá um trabalhador, né? Então, para você trabalhador aí, que no Dr. Walter sempre explica aí pra gente, fique sempre por dentro dos seus direitos, né, Dr. Walter? Sim, sim, é muito importante. Muito importante se informar. Hoje, felizmente, a informação tá fácil acesso, né? As redes sociais aí, a gente vê muitos bons advogados passando informações, Isso é muito né? importante. Aham, sim, Acompanha as redes, às vezes assim, e vá pesquisar, que às vezes também existem as informações que são meio equivocadas, né? sim, Existe aquele, né? Sempre as redes sociais, a internet, sempre tem o lado bom e o lado ruim. Então é bom sempre você confirmar aquela informação, né? E hoje, advogado, quase todo mundo tem um amigo advogado, um irmão, um parente, alguém, né? Talvez essa pessoa específica não sabe, mas ela vai ter um contato de alguém que sabe. Então, às vezes, se cria exatamente. você vê alguma coisa na rede social, vai tirar a dúvida. Pergunta lá para esse amigo, se não souber, vai perguntar para um outro amigo e vai te dar a informação. Tá bom? Não, É perfeito. sempre bom você estar se atualizando. Mais uma vez, obrigado, Dr. Walter, pela participação no nosso podcast aí, Café com Palavras, né? A gente sempre vai estar atualizando, né, o público sobre os seus direitos e também a gente sempre vai estar trazendo novos convidados aqui também, né, Dr. Walter? Mais uma vez aí, agradeço pela participação. Obrigado, Vinícius. Obrigado, e é sempre assim mesmo. Eu assim, já tentando sempre trazer as melhores informações possíveis para o pessoal aí, né? Para que eles Uhum, sempre fiquem bem atualizados. Né? Essa parceria com o escritório Tesseroli Fontes aí tá dando muito certo e que a gente consiga trazer outros convidados, sim, para trazer outros esclarecimentos de outras áreas também. perfeito, Dr. Walter. Valeu. Obrigado, hein? Obrigado.